A semana começou com festa de carnaval, mas também com a celebração de uma data importante para trabalhadores do mundo todo. A última segunda-feira foi o Dia Mundial da Justiça Social. A data foi criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas para reafirmar o compromisso mundial com um trabalho digno e decente para todos. Uma maneira de colocar no centro das discussões estratégias para reduzir a pobreza e garantir a paz e a segurança das populações. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, define justiça social como meio pelo qual todos os trabalhadores podem reivindicar livremente igualdade de oportunidades. O conceito foi criado para relembrar a necessidade de iniciativas para o combate da pobreza, da exclusão, do preconceito, do desemprego e de diversos outros estigmas que colaboram para a segregação social. O último levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado em 2021, mostrou o aumento de 22% no número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. Desde 2012, o país nunca havia registrado um avanço tão grande. Em números absolutos, 11 milhões de pessoas passaram a ter o mínimo para sobreviver. A presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Silvia Souza, ressalta que o poder público e a sociedade organizada juntos têm responsabilidade na mudança dessa realidade. A promoção da justiça social é uma tarefa que envolve múltiplos atores, mas é importante lembrar que o poder público ele é um ator preponderante nessa promoção de direitos. O Poder Legislativo vai legislar sobre o direito do trabalho, portanto, atribuir mais direitos ou retirar direitos. O Poder Judiciário, que também é um poder público, vai fiscalizar, vai, segundo a lei, fiscalizar e dizer sobre esses direitos quando forem reivindicados. E o Poder Executivo também tem um papel preponderante na articulação e na promoção desses direitos. Na legislação brasileira, a justiça social aparece na Constituição da República. A Carta Magna deixa clara a relação entre a justiça do trabalho e a promoção da justiça social. Compete a esse ramo do judiciário processar e julgar ações que envolvam direitos trabalhistas, direito de greve, representação sindical, danos morais e patrimoniais e outras controvérsias decorrentes da relação entre empregado e empregador. Ainda sobre esse assunto, a repórter Evne Araújo conversou com a advogada especialista em direitos humanos, Ilka Teodoro. Acompanhe a entrevista. Doutora Ilka, a justiça social, ela veio para erradicar desigualdades, né? Quais são os princípios que regem essa justiça social? Esses princípios, que garantem a justiça social, então, dentro dessa lógica da teoria de justiça, é justamente a garantia das liberdades fundamentais, e aí é que é importante frisar que essa garantia precisa ser para todos. Recentemente, nós tivemos uma discussão muito grande sobre o tratamento dispensado para os presos naquele atentado que aconteceu aqui em Brasília, no 8 de janeiro, e foi uma discussão justamente que a gente travou no âmbito das garantias dos direitos da pessoa encarcerada, que já tem muito tempo que existe essa discussão, por exemplo, do encarceramento e do estado de coisas inconstitucional no nosso sistema carcerário, e que, se vamos lutar por garantias dessas pessoas, precisa ser para todo mundo, não pode ser para um grupo específico, porque se você garante liberdades fundamentais para um grupo específico, você simplesmente está negando os princípios de justiça social. Então, é importante que essas garantias valham para todas as pessoas. Elas precisam ser universais. Então, os direitos que são assegurados para algum grupo, ele precisa também ser assegurado para todos os outros grupos da sociedade. Ainda nessa linha dos princípios também, é importante que a gente tenha a garantia da igualdade de oportunidades. Então, uma sociedade justa, ela só vai, assim, ser considerada a partir do momento que ela garantir igualdade de oportunidades para todas as pessoas. É uma outra discussão também quando a gente fala de meritocracia, significa dizer que a gente não tem como falar de meritocracia enquanto nós não tivermos assegurado justiça social. Então, o terceiro princípio é justamente o princípio
do tratamento igual, né? O princípio da igualdade, você tratar igualmente as pessoas que são iguais e desigualmente as pessoas que são iguais. Então, é um respeito à diferença dos outros, mas a garantia que esses outros diferentes também vão ter acesso à mesma qualidade de justiça que os demais. Doutora Ilka, diante dessa abrangência, né, a gente encontra alguns obstáculos para que essa justiça social seja efetivamente garantida? Muitos obstáculos. O que a gente observa, né, ao longo da história? Que as desigualdades elas acabam garantindo privilégios para determinados grupos, né? Então, acho que a maior dificuldade hoje é a compreensão de que os grupos privilegiados vão ter que abrir mão desses privilégios para que justamente a gente tenha uma distribuição mais uniforme, né, de justiça, né, de igualdade. Então, essa é a busca, né? Esse é o caminho. Então, abrir mão de privilégios e a gente distribuir de maneira mais uniforme, né, todos os bens e os direitos é a coisa mais importante para se alcançar a justiça social. Existe como dissociar a justiça social de uma justiça racial, onde a gente percebe que pessoas pretas, pobres, elas sempre estão à margem da sociedade, historicamente? Não tem como dissociar, até mesmo porque no Brasil a justiça social ela precisa caminhar junto com uma busca por igualdade de gênero, uma busca por igualdade de classe, uma busca por igualdade de raça. Mas no Brasil a gente não tem como falar de justiça social sem falar de justiça racial. Por quê? A desigualdade de gênero no Brasil tem cor, a desigualdade de classe no Brasil tem cor. Então, quando você olha a classe mais desfavorecida no país, quando você olha quem é que está na base da pirâmide social do país, você vai encontrar ali mulheres, principalmente, mas mulheres negras. Então, a classe e o gênero no Brasil também tem cor. Então, falar em justiça social no Brasil é obrigatoriamente falar também de justiça racial. E os atores responsáveis por garantir justiça social? É o poder público? A sociedade também participa disso? De quem é essa responsabilidade? É um conjunto de fatores, né? Um conjunto de responsabilidades. Tem a responsabilidade do poder público, do Estado, né, que está ali previsto. Nós temos um conjunto de normativas, a começar pela Constituição Federal, os tratados internacionais, que garantem, né, e asseguram meios de se promover justiça social, mas para isso temos que ter instituições comprometidas, né, com esses normativos todos, né, toda essa estrutura de hierarquia de normas que é multinível, enfim. Então, a gente tem que ter esse compromisso das instituições com todas esses normativos, né, com essas garantias que estão previstas em lei, mas temos que ter também uma participação efetiva da sociedade civil na exigência, né, na incidência, para que efetivamente se construam políticas públicas para a promoção de justiça social. Precisamos ter uma participação efetiva da sociedade civil na cobrança, né, para que isso tudo seja executado. Precisamos ter uma participação efetiva da sociedade civil na fiscalização dessa execução. Perfeito. Doutora Ilka Teodoro, muito obrigada pela entrevista aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço, muito obrigada e sigo à disposição de vocês.